Bom dia, sétimo ano. Mais uma vez aqui o professor Eduardo Moura, no Colégio Espaço Livre, no estúdio, ok? Gravando as nossas aulas. Então, meus amores, hoje eu irei fazer a conclusão do capítulo 3 da unidade 5, que traz como tema a ocupação francesa e holandesa aqui no Brasil. E na aula passada eu trabalhei a ocupação francesa. Hoje eu vou trabalhar com vocês a ocupação holandesa no Brasil, beleza? É interessante que vocês já abram aí o livro de vocês na página 179. Já abram o livro de vocês aí na página 179. E eu vou falar aqui o destaque, a ênfase que eu vou dar aqui vai ser o motivo, a causa dessa ocupação holandesa no Brasil. Então, a Holanda, ela foi dominada pela Espanha, certo? Depois, o que é que vai acontecer? Os holandeses vão se tornar independentes em relação à Espanha, beleza? E a partir do momento que a Holanda se emancipa, a Holanda se torna um Estado independente em relação à Holanda, a Espanha vai se tornar uma rival da Holanda, ok? Vocês se lembram que para montar os engenhos de cana-de-açúcar aqui no Brasil, certo? Foi preciso o investimento do Banco de Amsterdã. Ou seja, holandeses investiram, certo, na fundação dos engenhos de cana-de-açúcar aqui no Brasil. E a partir de 1580, meus amores, ocorre a chamada União Ibérica. Ou seja, o que foi isso? O rei de Portugal morreu, não deixou nenhum herdeiro. O seu parente mais próximo era o rei da Espanha. Então, essa União Ibérica significou o quê? Significa dizer que Portugal e Espanha se tornou um estado só. E sabemos que o açúcar que era produzido aqui no Brasil, ele ia para Portugal. O Brasil era uma colônia de exploração, só podia vender o seu açúcar para Portugal. Esse açúcar de Portugal, ele ia para a Holanda, porque era na Holanda que ocorria esse açúcar, ele era refinado e ele era distribuído para outras partes da Europa, beleza? Então, com essa União Ibérica, o rei espanhol também passou a ser o rei português. Estamos aqui na época do absolutismo. O rei espanhol, o Estado espanhol vai proibir essa relação comercial que os portugueses tinham com os holandeses. Os holandeses tinham investido aqui no Brasil. E os holandeses não vão querer perder seus investimentos aqui no Brasil, ok? Esse foi o motivo da invasão holandesa aqui no Nordeste. Então, primeiro, os holandeses partiram para a Bahia, capital do Brasil na época, e eles não conseguiram estabelecer, não conseguiram se fixar na Bahia. Eles vão partir para a capitania mais rica na época, que era a capitania de Pernambuco, porque era a capitania que mais se produzia cana-de-açúcar. Aí vocês têm o motivo principal da ocupação holandesa aqui no Nordeste, beleza? E essa ocupação vai se estender até o ano de 1654, inclusive, os holandeses nós vamos ter a presença holandesa também aqui no Ceará, que depois eu vou falar sobre isso, principalmente na nossa sala de aula virtual, beleza? E quando se fala em ocupação holandesa, o destaque maior, a ênfase maior que a gente dá vem a ser o governo de Maurício de Nassau, quando Nassau vem, certo, para governar, certo, isso no ano de 1636, para comandar as posses holandesas no Brasil, foi nomeado Conde João Maurício de Nassau.
Né? Seu governo trouxe confiança e contou com o apoio da população. Né? Conta com o apoio da população justamente devido a várias medidas que Nassau, né? Várias medidas que Nassau, certo, adota. E essas medidas são consideradas medidas conciliatórias e medidas progressistas para a época, ok? Como concessão de empréstimo, investimento na infraestrutura, concessão de liberdade de culto. Nós vamos ter a permissão de migração de judeus, inclusive a fundação da primeira sinagoga aqui na América, certo? Um incentivo para aumentar a produção do açúcar, né? E até o financiamento de estudos científicos. Mas depois, Nassau, certo? Depois passa um período aqui no Brasil. Esse período foi um período bastante importante no que se refere à dominação holandesa. E depois depois que Nassau vai embora, então começa o atrito entre os brasileiros com relação a outros governantes holandeses que passam, inclusive, a cobrar as dívidas dos empréstimos que tinham feito aos senhores de engenho. Aí é que nós vamos ter a reação, certo? E também a expulsão dos holandeses do Brasil, ok? Então esse assunto, meus amores, vou ter que encerrar por aqui, beleza? Vou me aprofundar ainda mais nesse assunto, principalmente na nossa sala de aula virtual, ok? Então não perda, eu espero que vocês assistam a nossa próxima aula, a nossa sala de aula virtual, que eu vou me aprofundar ainda mais nesse tema. Fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores, tudo de bom para vocês.